Isso aí, galera do primeiro ano, aula de filosofia. Um abraço, um beijo, meus filhos. Vamos começar aqui. Filosofia Medieval, unidade 2, página 2 em diante. Unidade 2, página 2 em diante. Bom, Leandro, filosofia medieval. Pô, vocês já viram logo de cara que medieval. Nós estamos então já falando de um pensamento da Idade Média, tá? Que é para ser discutido e debatido nas sociedades contemporâneas, as sociedades modernas hoje, mas que tem alguns personagens nessa história que são importantes para a nossa construção de sociedade. Aliás, a nossa sociedade ela se constrói em cima de outras sociedades. Por isso que nós temos que estudar outras sociedades para saber o seu comportamento, como é que elas agem, interagem entre si. Bom, o período de expansão do cristianismo na Europa, ele foi importantíssimo aí, porque a Idade Média, ele viveu o período de expansão justamente do cristianismo, depois da queda do Império Romano, tá? E vários fatores aí que nós vamos debater. Bom, mas dentro desse ponto de vista, durante esses anos, o que aconteceu foram que pensadores árabes, europeus e judeus, eles formaram muito a nossa sociedade, através daquilo que eles pensavam, através das suas análises, que mudaram muito a maneira de pensar na política e na área da economia. Lá no terceiro parágrafo já, vamos lá, unidade 2, página 2, lá no terceiro parágrafo, pode anotar aí, meus filhos, tá? Não sei se vocês estão com o celular, com o fone de ouvido, na frente do computador, não faço ideia como é que vocês estão aí, tá? Mas o livro aí, então pode marcar. Se você não tem o livro, não tem importância. Você sabe que a minha aula é muito falada, então dá para você fazer as suas anotações no caderno aí. Você já tem a videoaula, então faça a sua anotação no seu caderno aí. Não tem importância nenhuma aí. Mas lá no terceiro parágrafo, a Idade Média, tá? Segundo alguns historiadores, ela foi dividida em dois momentos. E aí que tá, meus filhos. Vamos tentar entender essa bagaça aí. Como é que foi esses dois momentos aí? Primeiro momento, Alta Idade Média. As invasões bárbaras, a queda do Império Romano, o surgimento da cultura islâmica e a formação da política feudal. Caramba, meu Deus, parece que não, mas isso aí é uma bagaça interessantíssima. Vamos tentar entender uma coisa. Só a queda do Império Romano, hoje, ela já demonstra um desespero. Quem hoje controla a economia mundial? Os Estados Unidos. Aonde está o meu dinheiro? Meu dinheiro não, que eu não tenho dinheiro depositado lá, mas quem dera eu tivesse, um dia eu vou ter. Aonde está o nosso dinheiro, todo o investimento? Na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Valores, tá? Então, eu coloquei meu dinheiro ali. Lógico que está tudo em dólar. Você imagina os Estados Unidos desaparecendo. Caramba, meu Deus, que loucura! Imagina o desespero de um mundo inteiro que vive às sombras dos Estados Unidos. Como é que vai ser? Como é que vai ficar? É a mesma coisa que aconteceu aqui. Quando o Império Romano caiu, deixou praticamente toda a sociedade, desestruturada. Nós não temos mais o Império Romano. Mas aí vem o crescimento da cultura islâmica, do profeta Maomé, o Islã cresce, tá? A política feudal, ela só surgiu por causa da necessidade da queda do Império Romano. Então, quer dizer, a queda do Império Romano levou justamente à formação de uma política feudal. Que a política feudal era uma política justamente de que as pessoas não eram donas de terra, mas elas viviam de favor. A terra não é minha, mas eu moro de favor. Então, quer dizer, era um momento delicado. As pessoas não eram donas de propriedade. Elas viviam nas sombras dos outros, tá? Os mais pobres viviam nas sombras dos outros. Os donos de terra, os feudos, esses ainda eram os homens que tinham uma situação boa, que permitiam que você vivesse nas terras dele.
Lógico que não era de graça, tá? Eu tinha que colher, eu tinha que dar parte da minha colheita e por aí vai. Nada na vida é de graça, tá? Então esse é o primeiro momento delicado. O segundo momento são as invasões bárbaras, né? Que o crescimento do Islã é difícil ali. Perdão, deixa eu mostrar aqui. Essas aqui são as invasões bárbaras e esse aqui são as orações islâmicas aqui, tá? Duas fotografias que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos para, perdão, corrigindo. Agora nós vamos para o segundo momento, que se chama Baixa Idade Média. Então nós temos aí a Alta Idade Média e nós temos a Baixa Idade Média. Duas coisas totalmente diferentes aí. Qual é a diferença? A diferença está no que eu vou colocar agora, que você está vendo agora no visor da sua tela. A diferença é que na Baixa Idade Média, olha o que aconteceu. Foi a formação das primeiras universidades, questionamentos sociais do comportamento humano, fé e razão, amadurecimento de novas políticas, novas formas de pensar em governar, a maneira de como deveria ser a política e a economia, que passou por uma grande transformação, tá? Então nós temos aí a criação das universidades, que começa justamente no amadurecimento humano, tá? Da questão da fé e da razão. Então aqui nós temos aqui a universidade, esta grande universidade em Portugal, tá? Lá em Portugal, essa grande universidade impactante, muito antiga mesmo, tá? Da época lá do sombrio da Idade Média, tá? E aqui nós temos o Vaticano, Roma, tá? Bom, dando continuidade, o pensamento cristão era uma perspectiva radical dos valores humanos. Não deveria, naquele momento, haver diferença entre senhores e escravos. É o que dizia o pensamento cristão. Mas aí que tem um ponto de interrogação, tem uma coisa muito delicada. Porque você vai falar assim, mas tio Léo, nós estamos falando da Idade Média, mas na Idade Média havia escravidão. E na escravidão, ela era a base econômica de uma sociedade. Porque, vamos dizer assim, os capitalistas, entre aspas, no caso, eles dependiam dos escravos para vender a sua força de trabalho. Vender não, né? Dar a sua força de trabalho, porque não ganhavam nada. Quem vende força de trabalho sou eu, que ganho salário. Mas assim, eles davam sua força de trabalho. Então, quer dizer, como é que ficava isso? Esse é o momento mais delicado na Idade Média, porque você falava de valores humanos e você falava justamente que não havia diferença entre ninguém, mas você tinha uma sociedade escravatória, você tinha desigualdade social. E o surgimento do pensamento filosófico cristão, ele muitas vezes se deparava justamente com um estilo de vida totalmente diferente daquela sociedade. Então você tinha uma sociedade totalmente diferente com um estilo de vida. Esse estilo de vida, ele era totalmente diferente. Mesmo que a sociedade pudesse ali naquele momento falar para você que a felicidade não era material, mas a felicidade não era material, mas quem pregava isso? Bom, quem pregava isso eram os burgueses, porque uma sociedade medieval pobre, vivendo na miséria, na pobreza, e de repente alguém fala, não, peraí, calma aí, vamos ser basta a felicidade, o importante é ser feliz. Está comendo ovo com arroz, mas seja feliz. Eu não nego. É melhor comer ovo com arroz e ser feliz do que infeliz com uma Ferrari, tá? Mas isso aí a gente debate depois. Mas o pensamento cristão, ele era totalmente diferente do modelo de sociedade, principalmente também dependendo do estilo de vida de que alguns religiosos viviam, tá? Tá ok? Bom, mas dentro desse momento nós temos uma coisa delicada. Primeiro, o que é delicado ali? Quais são os primeiros atritos que nós temos? Primeiro que o pensamento filosófico ele tinha que lidar com o poder político,
que era muito forte o poder político. Muitos políticos, muitos governantes tinham pensamentos ao contrário da religião até e do controle da igreja em si. Porque a igreja ela era a instituição mais poderosa até mesmo do que o próprio Estado. E isso incomodava muita gente, tá? Incomodava muita gente mesmo. Segundo ponto, nós temos as divergências entre os grupos cristãos da época, que não se entendiam, né? Você tinha uma parte do cristianismo, uma parte de um grupo cristão, que pregava e vivia um estilo de vida. Você tinha uma outra parte do cristianismo, que pregava e vivia um estilo de vida, tá? E isso era uma ameaça ali para o cristianismo naquele momento, né? Tanto é que no século XVI a gente vai discutir o quê? As reformas protestantes de Martim Lutero, que não concorda com o modo de vida de alguns cristãos e principalmente de como a igreja ela estava guiando os seus fiéis, qual era o rumo da igreja naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, a Europa ela estava sendo embargada, sofrendo os impactos do crescimento do Islã, o surgimento do Islã. Então, quer dizer, a filosofia medieval, ela, calma aí, peraí, nós temos que lidar com isso, porque o Islã, ele crescia numa grande velocidade, e as divergências do grupo, e as divergências do cristianismo, elas favoreciam esse crescimento do Islã, tá? E principalmente os interesses políticos por trás, quando nós começarmos a estudar o século XVI, reforma protestante, nós vamos nos deparar com os interesses políticos por trás de jogar essa lenha na fogueira, tá? Nós vamos ver isso aí, tá bom? Bom, então, essa é a parte que é mais delicada. Lá na unidade 2, na página 5, o cristianismo era uma mensagem revolucionária, governada por um gigantesco império, que era Roma na época, né? O cristianismo que foi perseguido por Roma, o cristianismo passa a ser a religião oficial de Roma, tá? Tanto é que quando ela passa a ser a religião oficial de Roma, tá? Todas as outras religiões passaram a não ser mais aceitas. Só o cristianismo como base de fé, de verdade e de dogma e de doutrina, tá ok? E um ponto importante é que o cristianismo era para todas as classes sociais, era para todo mundo. Ele era para o pobre, ele era para o rico. E o cristianismo ele falava da essência de um só Deus, de uma só criatura, tá? Isso foi um impacto isso foi uma coisa que impactou muito Roma, porque em Roma eles adoravam várias divindades. Você apresenta uma só divindade em Roma, imagina o cenário que foi Roma para se adaptar ao cristianismo, tá? Mas voltando ao primeiro ponto aqui, quando fala que o cristianismo era para todas as camadas da sociedade, vem essa grande figura aqui. Que figura é essa? Jesus no Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados os que têm sede de justiça. Naquele momento ele está dirigindo as palavras dele para aquele que sofre as injustiças da sociedade. Então, São Tomás de Aquino, grande filósofo medieval, junto com Santo Agostinho, vai utilizar essa visão, essa imagem, essa teoria, para mostrar que este cristianismo ele é social. Ele não é político, ele é social. Ele é para o mais pobre, ele é para a população, ele é para o mais humilde. Ele não é um cristianismo cercado de parlamento, mas ele é um cristianismo cercado de verdade. E ele tem que atender uma massa pobre, tá? Isso é algo que vai ser debatido muito nas universidades, nas grandes universidades. A maneira em que esse cristianismo ele chega e a maneira em que a filosofia medieval ela chega junto com esse cristianismo aí. Bom, e aí nós temos os principais, tá, pensadores, tá? E esses pensadores, Irineu de Loyola, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tá? São João e entre outros pensadores aí, que nós vamos analisar cada um desses pensadores e trazer para a nossa realidade de vida, tá? O que nós pretendemos, o que nós pensamos como realidade de vida aí para a nossa sociedade. Como a nossa sociedade ela
cresceu e ela vive em cima desses pensadores. Como esses pensadores, eles impactaram essas universidades que foram surgindo, muitas universidades pensaram numa maneira diferente de ver a sociedade como um todo. Não é que o cristianismo não interessava, mas o pensamento filosófico cristão, ele não estava atendendo à necessidade, mas você precisava justamente mostrar uma segunda característica de uma filosofia que pudesse ser moderna. E aí entra a figura de Immanuel Kant, que ele é importantíssimo aí para repensar nessa questão, mas isso aí já é uma outra matéria de vocês. Tá ok? Bom. Vamos lá? Na segunda parte da aula, nós temos um documentário. Vocês vão ver este documentário, tá? E vão fazer uma pesquisa sobre tudo isso que está aí no Brasil, tá? Sobre todos esses desafios do Brasil. Então tá aí a pergunta na tela, tá? Faça uma pesquisa sobre os principais problemas no Brasil atual em relação à documentação de sociologia, principalmente referência à burocratização brasileira, no que ela ajuda, atrapalha, blá, blá, blá. Está aí na tela de vocês. Esta é a pergunta. Eu quero centralizado em Arial 12, sem cópia de internet. Gente, eu sei muito bem quando vocês fazem cópia de internet, colocam no Word e me mandam, tá? Eu não preciso nem dizer que tem um programinha que dá para identificar quando aquele texto é cópia de internet, né? Eu não preciso nem dizer para vocês que tem um programa desse, tá? Então, programa... Vocês vão ver o documentário e vão escrever no Word, tá? Eu quero uma folha inteira, tá? Uma folha inteira. E vocês vão me mandar por e-mail. Tá aí o meu e-mail, tá aí a maneira em que eu quero que vocês trabalhem, tá ok? Galera, segunda parte da aula é este documentário, que vocês vão ver um documentário agora. Na realidade, esse documentário ele não fala em si da filosofia medieval, ele fala da filosofia grega, mas é para que nós possamos fazer um choque de realidade, um choque entre eles, tá? Como a filosofia grega se manifestava e pensava, e como a filosofia medieval também pensava. Anotem a pergunta que está aí no visor da tela de vocês. Um beijo, um abraço aí para vocês, tá ok, galera? E até a próxima aí. Fui!